Vamos lá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos agora, a partir deste momento aqui ao vivo com vocês, aqui no YouTube, do SAT. Eu sou Júlio César Matos, professor de Direito Penal e Processual Penal aqui do Sistema Alexandre Teixeira de Ensino. E aí, claro, se você ainda não me conhece, se você ainda não me segue nas redes sociais, eu deixo desde já aí, o @prof. Júlio César Matos. Lembra aí que o César é com Z, tá bom? Então busca lá, tá? Vai lá no Instagram agora, nesse momento, busca lá, já começa a me seguir, já tira aí o print da tela, já tira a foto do teu computador, da tua televisão e marca lá, pra gente saber que você está ao vivo interagindo aí e acompanhando. Desde já, eu te desejo, claro, neste momento, muita saúde, que Deus abençoe cada um de vocês e uma feliz Páscoa, tá bom? Então, vamos embora. Vamos embora, deixa o ovo de Páscoa aí de lado, bota aí desde já, primeira questão. Chegou a hora, da melhor disciplina, tá? Olha só, na confraternização de final de ano de um tribunal de justiça, Ulisses, servidor do órgão e desembargador, ganharam um órgão, veja aí, e o desembargador, Ulisses e o desembargador, tem um servidor lá e um desembargador, como se o desembargador não fosse servidor, mas enfim, eu tenho lá um servidor e quando ele coloca dessa forma, porque eu tenho lá um técnico, um analista, um funcionário público de forma geral, e o desembargador, eles ganharam um relógio da mesma marca, em embalagens idênticas, mas de valores diferentes, tá? Apesar de ter a mesma marca, o valor é diferente, sendo consideravelmente mais caro o relógio do desembargador. Ao ir embora, Ulisses levou consigo, por engano, o presente do desembargador, o qual, ao notar o sumiço do seu relógio e acreditando ter sido vítima do crime, acionou a Polícia Civil. Percebe, pessoal, antes da gente até continuar a leitura, a gente hoje, aqui, nesse nosso programa, no sistema emergencial aí que o Alexandre Teixeira está disponibilizando para vocês, a gente vai trabalhar aqui com a teoria do erro, tá? Erro de tipo, erro de proibição, e aí você já começa a perceber pela questão que eu estou diante de uma situação do sujeito que acreditava estar levando o seu relógio e, na verdade, ele estava levando o relógio de outrem, levando ali o relógio do desembargador. O grande cerne desse conteúdo, desse assunto, é você enxergar se o sujeito ele agiu em erro ou não. Se ele estava em erro, se era erro de tipo, se era erro de proibição. Se era erro de tipo, se era um erro de tipo essencial ou um erro de tipo acidental. E aí a gente vai trazer aqui essas nomenclaturas. O grande detalhe aqui que você tem que observar é, nesse exemplo, mesmo nessa questão, ainda que eu não tenha continuado a leitura, eu quero que você enxergue uma coisa. Eu ganhei um relógio, você ganhou um relógio da mesma marca, embalagens idênticas, mas o problema no caso concreto era qual? Era que o seu relógio valia muito mais que o meu. O seu relógio valia muito mais que o meu. E aí o grande detalhe é esse. Imagina que eu estou aqui com o meu celular e aqui ao lado, tá aqui o celular do meu diretor aqui de gravação. E aí, veja, o meu celular é igual dele. E aí eu terminei aqui, imagina que eu, olhando, preocupado com a hora, quero terminar essa aula de hoje, claro, e comer. E comer, aquelas comidas de coco aí da Semana Santa, feijão de coco, arroz de coco, peixe de coco, tudo de coco, camarão. E aí eu saio na pressa e aí levo este telefone. A grande questão é eu observar a elementar do tipo. A elementar do tipo de furto é o verbo subtrair. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Será que de fato eu queria subtrair? Veja, ou eu confundi, eu achava que estava levando o meu celular, quando na verdade estava levando aqui o celular do meu diretor. Essa é a perspectiva que a gente vai enxergar na questão. Será que de fato esse Ulisses, deixa aí a questão na tela, será que Ulisses, servidor do mesmo órgão em que trabalhava ali o desembargador, será que ele queria de fato subtrair o relógio, furtar o relógio do desembargador, ou ele confundiu? Percebe que a própria questão ela diz aqui, Ulisses levou consigo por engano o presente do desembargador, o qual, ao notar o sumiço do seu relógio e acreditando ter sido vítima de crime, acionou a polícia. O desembargador achou que tinha sido furtado, foi lá e acionou a polícia. Testemunhas afirmaram ter visto Ulisses com a referida caixa. No dia seguinte, o servidor tomou conhecimento dos fatos e dirigiu-se espontaneamente à autoridade policial.
afirmando que o relógio estava na sua casa, na casa de sua namorada, tá? Onde fora apreendido. Nessa situação, veja aí, ó, nessa situação, a conduta de Ulisses na festa caracterizou, e a gente aqui, pessoal, tranquilamente observa, né, que é um erro de tipo, tá bom? Não tem nada a ver a excludente ilicitude, né? Algumas pessoas confundiram aqui com arrependimento posterior, não tem nada a ver. Não é que, observa, lembra lá do iter criminis, do caminho do crime. Em momento nenhum a gente está afirmando aqui, eu estou dizendo que ele queria furtar, que ele queria subtrair, que ele subtraiu e dias depois ele se arrependeu para eu aplicar o instituto aí do arrependimento posterior. Não, não foi o caso. Não foi a situação aqui no contexto, no caso concreto, que a gente iria aplicar. Tranquilo? Então, observa que aqui na situação eu tenho, né, o que a gente chama de erro de tipo, tá bom? Um ponto importante que eu quero destacar aqui com vocês, primeira questão, letra A, tá? Não se perde aí no gabarito. Um ponto que eu quero aqui destacar com vocês é, esse tema, ele não tem, né, vamos dizer assim, ele tem muita informação, é verdade, mas ele não tem aquela dificuldade que você acreditava na época da faculdade. Porque na faculdade trouxeram para você, né, na grande maioria das vezes, né, trouxeram exemplos de difícil visualização. Júlio, como assim exemplo de difícil visualização? Aqueles exemplos em que você está, né, caçando, em que você pretende matar um urso, não sei se você lembra desse exemplo. O sujeito ele pretende matar um urso que está ali no arbusto, quando de repente ele dispara e na realidade ali não tinha um urso. Quando ele atira, ele escuta um grito. Na realidade ali não tinha um urso. Ali tinha um colega seu de caça. Ali tinha uma pessoa, ali tinha um ser humano. E aí aquela velha ideia, né? Eu queria matar o urso? Não. E aí eu tenho que observar no caso concreto, né? Porque a depender das circunstâncias, a depender da situação, eu posso vir a responder pelo homicídio culposo. O grande problema é porque a gente tem que concretizar essa realidade fática. Por quê? Porque o aluno às vezes para e pensa, opa, peraí, quando é que eu vou visualizar e enxergar isso na vida real? O grande problema aqui da área criminal é eu conseguir visualizar aquela situação a uma realidade concreta. E aí o primeiro ponto é, você não precisa ser expert em geografia, você não precisa conhecer tudo no Brasil, mas uma coisa é verdade, no Brasil não tem urso. E quando eu falo de urso, tá, urso animal, tá? Não vai pensar no urso, né, aquele que tá botando a guerra, não. Veja, o animal em si. Então o aluno, ele dificilmente ele consegue enxergar e visualizar, ele fica achando que é feito aquelas fórmulas que a gente aprende na aula de física, de matemática, que pensa assim, ah, isso aí eu nunca vou usar. E aí eu quero trazer para vocês, pessoal, situações concretas, reais, que você possa aplicar e você possa dizer assim, ah, não, isso aí tudo bem, isso é verdade, isso pode acontecer, ou isso já aconteceu e eu agora vou enxergar essa situação, tá bom? Mas lembra, tá? Aqui é uma revisão, mas eu quero te apresentar aqui, ó, olha só esse esquema que a gente separou aqui, que é o famoso erro de tipo. O erro de tipo, preste atenção, ele se subdivide em erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. Lembra aí que no erro de tipo essencial é um erro sobre os elementos constitutivos do tipo. Já o erro, né, de tipo acidental é um erro sobre o desfecho da conduta. Veja que aqui no erro de tipo essencial, lembra, não tem dolo. Não tem dolo. O sujeito ele age sem dolo, tá, pessoal? Ele não tem a intenção de praticar aquela conduta em si que eventualmente vem a ocorrer. Lembra, deixa eu só mudar aqui a cor. Aqui o erro importa na tipificação. Observação. Aqui nesse caso, o erro importa na tipificação. Porque a depender do caso, a depender das circunstâncias, eu vou responder ali, né, pelo crime na modalidade culposa, por exemplo. E aí eu vou trazer exemplos para você entender isso aqui. Já aqui é diferente, pessoal. Aqui existe dolo. Existe dolo. O sujeito ele quer praticar a conduta. O sujeito ele quer realizar aquela conduta. Aqui eu estou diante de uma situação de crime doloso. Aqui sim existe o dolo. Veja que aqui o sujeito ele quer matar, por exemplo. Vejam. Aqui o sujeito ele quer matar. O sujeito quer matar. O sujeito ele quer subtrair. O sujeito ele quer estudar. O sujeito ele quer roubar.
colocar aqui condutas criminosas, tá? Estudar não faz muito sentido aqui. Mas aí qual é a observação que eu quero que vocês lembrem aqui? A observação aqui nesse caso é que aqui não impacta na tipificação penal. Tipificação penal. Júlio, como assim não impacta na tipificação penal? O sujeito ele vai responder por aquilo que ele de fato queria. Ele vai responder exatamente pela conduta criminosa que ele eventualmente praticou, pouco importando ali, né, o desfecho. Veja que aqui o erro é sobre o desfecho da conduta. Já aqui no erro de tipo essencial, eu vou estar sobre os elementos, né, constitutivos do tipo. Tudo bem? Aí olha só, pessoal. Eu vou ter aqui o erro invencível e eu vou ter aqui o erro vencível. Nesse primeiro momento, eu quero que você observe um detalhe. No erro de tipo invencível, também chamado de excusável, inevitável ou desculpável, tudo que está aí entre parênteses, amplia aí, cresce a tela, tira um print, tá? Guarda essa informação. Tudo isso são sinônimos. E esses sinônimos, eles podem ser eventualmente trabalhados aí, né, pela tua banca, pela FGV, eles podem, né, ser cobrados aí na tua prova. Eles podem trazer esse critério, né, essa situação aí, trazendo o próprio instituto, né, ou melhor, trazendo o próprio sinônimo, fazendo com que você confunda. Veja, invencível ou excusável, vencível ou inexcusável, cuidado aí. Invencível quer dizer que eu não tinha como vencer, eu não tinha como, né, exigir do sujeito uma conduta, né, diferente daquela que ele praticou. Já no vencível ou inexcusável, evitável ou indesculpável, o sujeito poderia ter evitado. Já que ele não evitou, ele pode ser responsabilizado criminalmente? Sim, mas aqui tem um detalhe, tá? E aí eu vou colocar aqui, né, alguns pontos e eu vou trazendo para você a legenda. Por exemplo, aqui eu vou colocar o sinal de menos, quer dizer que exclui o dolo. No erro de tipo invencível, não tem dolo. Mas lembra que eu coloquei aqui, ó, já na base, não tem dolo. Logo, no vencível, sinalzinho de menos, quer dizer exclui, também não tem dolo. Só que no erro de tipo invencível, eu também vou excluir a culpa. Não tem culpa. Eu não vou punir o sujeito, né, a título de culpa. Lembra aí, tá? Já aqui, culpa. Já aqui é possível, sim, a punição a título de crime culposo. Aqui eu vou punir, sim, a culpa. Lembra, tá, pessoal? O grande detalhe aqui, nesse caso aqui, nessa situação, nessa hipótese que eu quero que vocês observem aqui, é o seguinte, olha. Quando ele coloca aqui, ó, vencível, inexcusável, e ele diz exclui o dolo, mas pune a título de culpa, eu quero que você faça essa observação aqui, ó. Atenção, tá? Atenção. Veja. Deixa eu colocar aqui uma cor que fique mais em destaque. Deixa eu ver aqui acredito que o branco. Olha só. Caso, ótimo, né? Caso haja previsão da modalidade culposa. Da modalidade culposa. Caso haja, então, né, previsão da modalidade culposa. E aí você diz assim, Júlio, como assim? Vem para cá. Júlio, como assim? Eu vou ter condutas, eu vou ter situações que, embora eu tenha sido negligente, e você possa concretizar, você possa ali, né, mostrar que de fato eu fui negligente, embora isso tenha ocorrido, o crime ele não pune a modalidade culposa. Como, por exemplo, para o tráfico de drogas, eu não tenho a modalidade culposa do tráfico de drogas. Para o crime de estupro, eu não tenho a modalidade culposa do crime de estupro. Entretanto, para o crime de homicídio, eu tenho sim a modalidade culposa do crime de homicídio. Então, observa só qual é o detalhe aqui para a gente poder seguir. Olha só. Vamos imaginar que nesse caso, nesse exemplo, em que o sujeito ele vai, por exemplo, né, caçar, e aí ele sabe que ele é o único caçador daquele local, daquela região, ele está ali, ele vê, né, um arbusto se mexendo, e ele dispara acreditando ser um animal. E quando ele dispara, né, e acerta o tiro, ele escuta um grito e ele diz, oxente, opa, que estranho esse grito, né, é familiar. E quando ele chega perto, ele vê, né, que ele matou de fato, né, uma pessoa conhecida ali, quem sabe até mesmo um familiar, tal, alguém que estava visitando, né, naquele dia aquela localidade, aquela fazenda dele. O grande detalhe aqui é o seguinte, se você chegar e dizer assim, Júlio, não tinha como ele prever essa situação,
O erro de tipo, Júlio, para mim, bota na tela, o erro de tipo ele é invencível. Se é invencível, exclui o dolo, exclui a culpa. Mas se você diz, Júlio, mas isso ocorreu, porque lembra, pessoal, cada exemplo que você alterar vai mudar aqui a resposta, tá bom? Então não adianta você ficar aí colocando, né? E se for assim, veja, se for, muda o caso, muda o exemplo, foca na situação. Se foi um dia em que eu sei que eu estou com visita na minha terra, e aí eu sei que eu deveria ter uma cautela, eu deveria ter observado, eu deveria ter conferido se de fato não tem ninguém, né, fora de casa, está ali passeando, né, para verificar, para conhecer, ver os bichos. Se eventualmente isso ocorreu, eu deveria ter uma cautela. E eu não tive. Diante desse contexto, imagina, eu posso sim ser punido a título de culpa, porque o erro de tipo aqui, ele era vencível. Ou seja, inexcusável, evitável, indesculpável. Então eu vou ter que observar. Eu terminei matando uma pessoa, foi ou não? Sim. Só que o grande ponto é, eu queria matar pessoa? Não. Não. Nesse caso, eu posso responder pelo crime a título de culpa. Existe homicídio culposo? Sim, existe. Então a gente pode, né? O sujeito ele pode responder sem problema nenhum. Tudo bem? Olha só um detalhe, pessoal. Vamos imaginar a seguinte situação. Isso é um fato real, isso já aconteceu, tá? Um professor de uma certa universidade federal, isso é um caso real, tá? Ele aplicou as provas, né, daquela instituição, e aí ele foi para uma determinada casa noturna. Vulgarmente, não sei você aí, né, da onde você me acompanha agora, a gente tem muita gente, inclusive do Ceará, né? Mas aqui na minha terra, aqui em Recife, aqui em Pernambuco, né? A gente dá o nome vulgarmente de puteiro. Não sei aí como é na sua rua, coloca aí no chat. Como é que é conhecida essa casa noturna aí na sua região? Aí qual é o grande detalhe? Um sujeito, imagine que aquele professor, ele tinha na época lá 70 e poucos anos, 72 anos, bora botar 70. 70 anos ele foi lá, né, para aquele puteiro lá, para aquela casa noturna. Local, inclusive, que só é permitida a entrada de pessoas maiores de 18 anos, maiores de idade. Ele lá começou a beber, ele lá, ó, tomando uma, de repente ele fica mais ali, ó, mais alegrezinho. E chega uma moça perto dele. Chega uma pessoa perto dele, né? E aí diz assim, opa tio, tudo bem? Tudo bem. Olhe hoje, vai fazer alguma coisa e aí vamos sair? Ele disse, não, vim aqui só beber, desestressar um pouquinho, tal. Aquela turma ali cabulosa, tal. Enfim, a mulher aquela menina dá uma volta, tal. De repente ela se aproxima novamente, quando ele já tá, né, um pouco mais biritado. Opa tio, e aí, decidiu? E ele, decidiu o quê? Vamos dar uma saída, vamos aí curtir? E ele disse, não, tô só bebendo. Ela faz, tio, é o seguinte... Se eu fosse você, eu aproveitava. Por quê? Porque hoje eu estou na promoção. Como assim na promoção? Hoje é tudo que você quiser por R$100. É mesmo? É tudo por R$100. Ótimo! Veja, o cara não queria, mas veja, é tentador. E ele disse, tudo bem. E aí saiu, né, com aquela pessoa. Chegando lá, né, ele fez o que, não vou dizer o que ele podia, mas o que ele conseguiu fazer. E aí ela debochou nele, ela disse assim, só isso, tio, tá de boa, vamos lá, pague o meu dinheiro. E ele disse, calma, não era tudo que eu queria? E aí ela diz, né, você não consegue nem ficar em pé mais, tio. Mas enfim, ele foi lá e deu, né, uma nota de 50, duas de 20 e uma de 10, totalizando lá R$100. A grande questão aqui é o seguinte, ela olhou para ele e fez, tio, você sabe quantos anos eu tenho? Ele olha e diz, 19? Ela disse, não, tio, eu tenho menos. Ele olhou e fez, você tem quanto? 15? Ela disse, não, eu tenho 13. Eu tenho 13 e sei dos meus direitos. Pessoal, preste atenção. O sujeito, ele estava diante de uma situação que ele sabia que estava tendo relação sexual com alguém, sabia. Ele sabe que ter relação sexual com menor é crime, menor de 14, inclusive, independente do consentimento, é estupro de vulnerável, ele sabe disso. Então, o problema aqui não é erro de proibição. Ele sabe que aquilo é proibido. Só que ele não sabe que aquela pessoa ela tem 13 anos. Em uma situação, e no caso concreto da vida real, não tinha como, né, a um olho nu assim, era uma menina, né, que já tinha um corpo totalmente formado. As circunstâncias do local, pessoal, imagine que eu, né, conheci a pessoa numa casa noturna, num puteiro, numa casa que de fato só é permitida a entrada de pessoas maiores. É responsabilidade do dono da casa, né, se está entrando menor ali. Veja que era uma situação que eu não tinha como prever. E aí você observa, eu estou ali diante de um erro de tipo. Erro de tipo, né, essencial.
Mas aí o ponto aqui é o seguinte, esse erro de tipo ele é vencível ou invencível? Invencível ou vencível? Se você disser que é invencível, e no caso, né, a gente levantou a tese de ser invencível, exclui o dolo, exclui a culpa, o sujeito ele não vai responder. Sem dolo, sem culpa, não tem conduta penalmente irrelevante, não tem fato típico, não tem crime. E aí qual é o grande ponto, pessoal? A gente avança e percebe que o sujeito aqui, ele não responde, né? Ele vai ser no final absolvido. Ele vai ser processado, mas no final vai ser absolvido. Mas vocês assim, Júlio, nos dias de hoje, se fosse eu, muita gente diz assim, né? Ah, Júlio, se fosse comigo na hora H, eu pedia o documento dela. Eu pedia para ver se ela tem CNH. Se você é assim tão cauteloso, tão preocupado, aí você ia, né? Você ia dizer, ah, Júlio, ele foi negligente. Tudo bem. Então o erro ele é vencível. Exclui o dolo, é permitida a punição a título de culpa. Aí eu te pergunto, existe estupro culposo? Não. Então, de uma forma ou de outra, esse sujeito ele vai ser absolvido. Claro, o problema aí vai ser meio de prova, bora provar. Mas o que é que eu quero te mostrar? É que agora você como advogado, acabou de defender um estuprador de vulnerável sem ter que inventar aqui, trazendo só as regras aí do código. Beleza, então? E aí, né, com o desenvolver, a gente vai falando aqui, né, do erro de tipo acidental. Tudo bem, então? Vamos aqui ler alguns artigos do código. Olha só. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Ótimo. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado, pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existente, tornaria a ação legítima. Não há a intenção, né, de pena. Não há a isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Erro determinado por terceiro, né, responde pelo crime o terceiro que determina o erro. E aqui, né, dá atenção a isso, que isso aqui cai todo dia. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Lembra disso. Vamos trazer já, né, um exemplo aqui, mas vamos aqui, né, dar uma andada aqui. Olha só. Quando por acidente ou erro nos meios de uso de execução, o agente, ao invés de atingir pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa adversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo o disposto no parágrafo 3º do artigo 20. Aqui o detalhe, pessoal, é você enxergar na prova se você está diante de um erro sobre a pessoa ou um erro na execução. A consequência jurídica é a mesma. Eu vou sempre considerar quem eu queria. Eu queria, por exemplo, né, matar Maria. Só que eu confundi Maria com Joana porque é a irmã gêmea. Veja que eu atirei em Joana, quando na verdade eu queria atirar em Maria. Eu errei a pessoa, eu confundi a pessoa. Qual é a consequência jurídica disso? O próprio, né, dispositivo aqui no parágrafo 3º, ele diz: não se consideram, neste caso, as condições ou qualidade da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Eu considero aí como se tivesse acertado, né, de fato, Maria, ainda que eu tivesse matado Joana. Outra coisa é, eu quero atirar Maria, Joana não tem nada a ver com Maria, não tem como confundir, elas nem são parecidas. Só que aí, eu nunca peguei no arma, imagina, quando eu atiro, eu erro e pego em Joana. Veja que aqui houve um erro na execução. Uma coisa é o erro sobre a pessoa, confundo pessoa com pessoa. Outra coisa é o erro na execução. Eu não confundi as pessoas, eu errei a mira. Mas aí a consequência vai ser a mesma. Lembra aí, tá? Atendendo ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20, erro sobre a pessoa. No caso de também atingida a pessoa contra quem o agente pretendia ofender, aplica-se também a regra do artigo 70, tá? Lá do concurso formal. Resultado diverso pretendido. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também, né, resultado pretendido, aplica-se ali a regra do artigo 70, tá bom? Vamos então, né, observar ainda o artigo 21, que ele fala aqui, né, sobre o erro da ilicitude do fato. É o erro de proibição que inclusive afeta o terceiro elemento, que é a culpabilidade. O desconhecimento da lei é inexcusável. Lembra, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena,
Se evitável, poderá diminuir de 1/6 a 1/3. Lembra? 1/6 a 1/3. 1/6 a 1/3. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Beleza? Veja aí, né? A gente trouxe aí uma explicação, mas vocês já estudaram isso, né, no curso regular, então vamos agora, né, avançar aí que o nosso tempo é ouro. A respeito do instituto do erro sobre a pessoa, é correto afirmar que o erro contra a pessoa contra a qual o crime que se comete isenta de pena. Falso, né? A gente acabou de ver que não isenta de pena, tá? Mas no caso concreto, eu vou considerar, né, as circunstâncias de quem eu queria atingir. De quem eu queria atingir. Ele diz ainda, no caso de erro sobre a pessoa contra quem se comete o crime, considera-se apenas as condições e qualidade da vítima. Errado aqui, tá, pessoal? O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Opa, não isenta, né? Veja que a gente já está acostumado a ler o artigo de forma correta, né? Então já está errado aqui. Letra D. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Agora sim. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Correto, letra D aqui é o nosso gabarito. Pessoal, isso aqui é tão relevante, tão fundamental, que vê só. Imagina aqui essa situação aqui. Olha só qual é o contexto e qual é o detalhe. Imagina que aqui eu tenho traficante. Traficante. Imagina aqui que eu tenho criança. Criancinha. Criança. E aí tu vai entender o contexto. Vamos imaginar que este policial, aqui é um policial, tá? E este policial ele está armado. Imagina que este policial ele vai cumprir um mandado de busca e apreensão, ele vai cumprir um mandado de prisão lá na residência do traficante, um traficante ultra mega, né, procurado. E aí quando ele bate na casa do traficante, o traficante quando vai recebê-lo, recepcioná-lo, lembra que o traficante ele também tem, né, uma arma, ele tem lá, né, a arma dele, muitas vezes, né, até maior e mais potente, né, do que a do policial. A verdade é que esse traficante, ele vai meter chumbo, tome-lhe, ele vai atirar contra o policial. Pensa comigo e responde, mete aí no chat, né? Para aí, ó. Preste atenção nesse caso. Esquece o que passou, preste atenção aqui. Imagina que o traficante, eu sou o policial, o traficante está atirando em mim. Eu posso atirar contra ele, sim ou não? Sim. Se eu atingir e matar o traficante, imagina, o traficante está atirando contra mim, eu atiro contra o traficante e acerto esse traficante. Se eu acertar esse traficante e ele morrer, eu estou amparado por um excludente de ilicitude, que no caso concreto seria a legítima defesa. Não diga, pelo amor de Deus, mesmo que você diga, Júlia, eu amo o direito do trabalho. Eu amo o direito do trabalho. Veja, ainda que você seja da área trabalhista, pensa comigo, você não vai dizer que eu estou no estrito cumprimento de um dever legal. Eu não tenho dever de matar pessoas. O traficante está atirando em mim, eu atirei contra ele para me defender. Eu estou ali em legítima defesa. Tudo bem? Você concorda comigo que se eu atiro e mato o traficante, eu vou agir em legítima defesa. Legítima defesa se eu matar traficante. Matar traficante. Só que bora colocar na vida real, e é isso que vai vir na tua prova. O policial, ele tá lá, imagina, atordoado, eu tô ali, ó, eita porra, tome-lhe bala, o traficante, tome atirando em mim, tome. Júlio, para com isso, porra. O cara ali atirando em mim, eu, vou ali, ó, às vezes eu nem olho, tome, e errei o tiro. Eu errei o tiro e na vida real, o que é que acontece aqui, ó? Na vida real, aí vai sair no jornal, né? Troca de tiro, né? Polícia mata a criancinha, que não tinha nada a ver com a história. A polícia mata e atinge criancinha que estava, inclusive, com um caderno debaixo do braço, andando. Quando vê lá, a criança foi alvejada. Só que qual é o detalhe? Olha o que aconteceu. Eu confundi criança com traficante? Claro que não. Mas eu errei a pontaria. Eu estou diante de um erro na execução. Mas a consequência jurídica é a mesma. A consequência jurídica é a mesma. O próprio dispositivo, no artigo 73, que fala do erro na execução, ele diz, atendendo-se o disposto no parágrafo 3º do artigo 20. E o que é que diz esse parágrafo 3º do artigo 20? O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Então, no meu exemplo, o policial não vai ficar isento de pena. Mas ele diz assim, ó, ponto. Não se consideram, neste caso,
as condições ou qualidades da vítima. Não importa ali a criancinha, nesse caso concreto, que foi a vítima, senão as da pessoa contra a qual o agente queria praticar o crime. Eu queria praticar o crime contra quem? Contra traficante. Então, vai ser considerado, no caso concreto, se eu tivesse, né, atingido o traficante. E se eu tivesse atingido o traficante, eu estava em legítima defesa. Você acabou de absolver o seu amigo policial. Você acabou de absolver o seu amigo policial pelo Instituto da Legítima Defesa. Aí isso cai na tua prova e tu fica, meu Deus! O que eu quero que tu enxergue aqui é que tu traga a realidade, né, para a tua prova. Esqueça aquela história de que, queria matar um urso. Não, pô, pensa nesses casos aqui, pensa nessas situações. Beleza? Então, vamos avançar agora, tá, pessoal? Outra coisa, tá? Algumas pessoas até mandaram para mim, Júlio, qual é aquele número que tu manda pra gente informações sobre transmissões ao vivo? Pessoal, lá no meu canal do YouTube eu faço lives ao vivo e posto dicas, tá? De direito penal, processo penal, legislação especial como um todo. E às vezes os vídeos ao vivo eles não ficam, né? Depois, alguns a gente deixa. Mas a questão é, se você quer ser informado, tá? Manda aí uma mensagem para este número aqui, ó. É só você mandar o seu nome, usa esse exemplo aqui, ó. Meu nome é João, você bota lá João e você diz que veio aqui do YouTube do SAT, tá? Você veio aqui do curso SAT para eu te cadastrar lá na lista, tá? Só lembra, tá? Este número do WhatsApp não é um canal de dúvida, tá? Você vai mandar o seu nome, diz que veio aqui do SAT, minha equipe vai fazer o teu cadastro e sempre que a gente tiver ao vivo ou tiver uma nova dica, a gente vai te mandar aí para o teu número, tá bom então? Mas vamos seguir. Olha só. Após a morte da mãe, a Aline recebeu... O número tá aí, ó. De novo, o número tá aí, pô. Tira um print, depois tu anota e depois tu manda a mensagem, tá? Aline, ou melhor, após a morte da mãe, a Aline recebeu durante 1 ano a pensão previdenciária daquela, depositada mensalmente em sua conta bancária, em virtude de ser procuradora da primeira. Descoberto o fato, a Aline foi denunciada por apropriação indébita. Se a sentença concluir que a acusada, em razão da sua incultura, pouca vivência, veja, ela não tinha, né, cultura para isso, ela não tinha informação para isso, ela não tinha percepção da ilicitude da conduta, estará reconhecendo o erro de proibição, pessoal. Ela sabe o que faz, ela sabe que recebe o dinheiro no lugar da mãe, mas ela não sabe que aquilo é proibido. É aquela história, tá? Eu sei o que eu faço. Aqueles exemplos clássicos. O sujeito que vem da Holanda aqui para o Brasil, quando chega no aeroporto, ele acende cigarro de maconha. Lá na Holanda, vamos imaginar, tá, que lá é permitido o uso de maconha, livremente, abertamente. E quando chega aqui, ele pouco se importa em ler a legislação brasileira, vai lá e fuma um cigarro de maconha. E é preso ali mesmo no aeroporto. Ele sabe que está fumando maconha? Claro que sabe, ele tá doido, doido ele tá, né? Doidão ali, cheio de maconha, né? Mas a questão é, ele sabe que está fumando maconha? Sabe. Ele não sabe que fumar maconha no Brasil é proibido. Essa mulher sabe que está recebendo o dinheiro da mãe, que morreu? Sabe, mas ela não sabe que isso é proibido. Ela não tinha cultura, pouca vivência na cabeça dela. O dinheiro é da minha mãe e aí eu tenho o direito de receber. A mãe dela sempre recebeu o dinheiro, dava para ela, né? Fazia a feira. E na cabeça dela era para seguir aí vivendo com isso. Veja aí, né? Errado aí pra gente, tá bom? Vou deixar aqui, tá, pessoal? Tira um print aí, uma anotação importante para vocês, tá? No erro de proibição, o agente ele sabe perfeitamente a conduta que pratica. Contudo, por razões de educação e cultura, acredita que sua conduta é permitida quando na verdade é proibida. João, sabendo que homicídio é crime e sabendo que está fazendo, matando alguém, acredita por suas condições de educação e cultura que é permitido fazer eutanásia, quando na verdade é proibido. Lembra aí, tá, pessoal? Proibido. Holandês, habituado a consumir maconha em seu país de origem, acredita ser possível utilizar a mesma droga no Brasil, equivocando-se quanto ao caráter proibido da conduta. Perceba, ele sabe o que está fazendo, sabe que está fumando maconha, mas acredita por suas convicções de educação e cultura que seu comportamento é permitido quando na verdade é proibido. As consequências deste erro, tá, estão lá no artigo 21 do Código Penal Brasileiro, que a gente já leu. Se inevitável, isenta de pena, ou seja, não haverá culpabilidade por ausência da potencial consciência sobre a ilicitude do fato, e se evitável, diminui aí de 1/6 a 1/3, conforme a gente já tinha observado. Segue aí. A respeito da temática do erro, marque a alternativa correta. No delito de estupro de vulnerável, não se admite o erro de tipo falso, né, pessoal? A gente até deu um exemplo disso.
Aquele caso lá da menina de 13 anos, erro de tipo é estupro vulnerável. O erro de tipo vencível afasta o dolo e a culpa, veja aí, não, vencível não, invencível, tá? Comete um delito putativo imaginário, né, por erro de tipo, a mulher que pratica atos abortivos e depois se descobre que na verdade não estava grávida. É verdade, tá, pessoal? Putativa é imaginária, tá? Eu imagino que estou grávida e aí vou lá, tomo um remédio abortivo e depois descobre que eu não estava grávida. Então, não tem ali o crime, tá bom? Vejam só. Há erro de tipo permissivo na hipótese do caçador que está na floresta e atira contra um vulto, acreditando tratar-se de um animal, mas depois percebe que atirou em seu companheiro de caça, né? Falso. Vamos lá, seguindo. Ele diz: assinale a opção correta, né? Sobre a teoria do erro. O erro de proibição indireto incide sobre as causas de justificação, certo, tá? Mas na frente eu separei até um conceito aqui de erro indireto. Eu acredito que o que eu estou fazendo ali, né, é correto. Lembra lá, né? Incide sobre as causas de justificação. O erro é aquela sua situação, tá? Eu sei o que eu faço, eu sei que aquilo que é proibido, mas naquele caso eu acho que eu posso, né? Eu acho que é permitido. Por isso que a gente chama de erro de proibição indireto. Trouxe até um exemplo, né? Posteriormente a gente vai observar aqui. O erro de subsunção, né, constitui hipótese tipo de erro tipo essencial? Não. Aberratio crimes e aberratio ictus constitui hipótese de erro de proibição indireto? Não, isso aqui é erro de tipo. O erro de tipo permissivo possui consequências de erro de tipo essencial, quando plenamente justificado pelas circunstâncias. Falso, né? Assinale a alternativa correta. O desconhecimento da lei é inexcusável. Certo, artigo 21. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuir de 1/6 a 1/3. Verdade, tá? Lembra aí, ó, de 1/6 a 1/3. Lembra aí dessa regra, ele que é a correta, então a gente marca, tá? Se o fato é cometido sob coação resistível, veja, seria irresistível, tá? Só é punível a coação, o autor da coação. Se o fato é cometido em estrita obediência à ordem, ainda que manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da ordem, falso. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, pessoal. Cuidado com isso aqui, tá? Não isenta de pena. Mas no caso concreto, claro, eu vou considerar as condições ou qualidades da pessoa que eu queria e não da vítima, tá? Eu respondo pelo que eu queria e não pelo que de fato aconteceu. José e João trabalham juntos. José, o rei da brincadeira. João, o rei da confusão. Certo dia discutiram acirradamente. Diversos colegas viram a discussão e ouviram as ameaças de morte feitas por João a José. Ninguém soube o motivo da discussão. José não se importou com o fato e levou na brincadeira. Alguns dias depois, em um evento comemorativo da empresa, João bradou, né? Eu mato José. Eu mato José. E efetuou disparos de arma de fogo contra José. Contudo, o projétil não atingiu José, e sim Juliana, matando a criança que chegara à festa naquele momento, correndo pelo salão. Nesse caso é correto afirmar, veja, eu ia matar José, disse, mas José, eu vou te matar, tome-lhe tiro, disparei. E aí passa uma criança correndo. Passa uma criança, né, chegando ali, correndo pelo salão, e eu, atinjo aquela criança. Veja, eu não confundi José com a criança, tá? O que eu estou ali diante, e aí vocês já estão observando, tá? É que eu estou diante de uma situação de quê, Júlio? Qual é o grande detalhe aí? Olha só, ele diz aqui, ó, no caso é correto afirmar que, letra A, o erro sobre a pessoa, nos termos do artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, João responde pelo homicídio, olha aí, ó, pelo homicídio doloso, sem agravantes, né, de crime cometido pela criança. Certo, tá, pessoal? Veja que eu não estou aqui diante de uma situação que eu vou considerar a agravante não, tá? Eu não vou reconhecer aqui a agravante, lembra aí, em relação ao crime ter sido praticado aí contra a criança, tá bom? Olha só, eu tenho aqui ainda, ó, cadê? Seguindo, o erro sobre a pessoa, João deve responder por homicídio doloso com agravante de crime, né, cometido contra a criança, falso, né, com agravante de crime não. Ele diz ainda aqui, ó, aberratio ictus, lembra, pessoal, só um detalhe aqui, tá, para vocês acompanharem que a gente trouxe, deixa eu só colocar aqui, né, lá na frente para vocês acompanharem aqui, né, os sinônimos. Olha só, eu tenho aqui, ó, aberratio ictus, erro sobre a execução. Eu tenho aqui, ó, erro sobre a pessoa, né, erro in persona, aberratio delicto e aberratio crimes, tá bom? Aberratio causae é o famoso aí, ó,
erro sobre o nexo causal, tá bom? Fica aí atento, erro sobre o nexo, cadê? Causal. Então, cuidado, né, na hora aí da prova, para tu não confundir essas situações. Tudo bem, então? Então, aqui, ó, seguindo, observa aqui. Opa, peraí, cadê? Deixa eu só voltar aqui para a tela. Cadê? Segura aí, pessoal. Só que travou aqui. Opa, agora, né? Beleza, desculpa aí, pessoal. Vamos lá então, né? Vejam. O sujeito queria matar ali, né, José e terminou matando a criança aqui, ó, matando então Juliana, né, uma criança. Veja, eu não confundi José com uma criança. A questão não é essa, ó, tá aqui, ó, José, tá aqui, ó, criança. Eu não confundi, tá, José com a criança. A questão não foi essa. A questão aqui foi que eu mirei em José, mas a criança passou e eu errei o tiro. Eu errei a execução. Então, observa o detalhe, tá? Quando eu digo aqui erro sobre a pessoa, a gente já tira, tá? Porque, de fato, eu não confundi pessoa, mas aí eu estou diante, né, de um erro na execução. Aberratio ictus, né? Conforme eu quis voltar lá, né, e deu esse travamento aqui, mas eu quis voltar lá para você enxergar e você observar que eu estava diante, né, de um erro na execução, sinônimo aí, né, aberratio ictus, de erro na execução. Só que eles assim, ó, João deve responder para o homicídio doloso sem a agravante do crime cometido contra a criança. É verdade, tá? Porque eu respondo pelo que eu queria e não pelo que de fato aconteceu. Lembra que ele manda, no erro na execução, usar as mesmas consequências do erro sobre a pessoa, que é o quê? Eu desconsidero a qualidade, né, da vítima e vou considerar a qualidade do agente que eu queria praticar o crime. Tudo bem? Então, letra C, aí é o nosso gabarito. De novo, pessoal, o erro sobre a pessoa, lembra lá, vai trazer essa questão com a gente. E o erro da execução tem a mesma consequência. Eu esqueço a vítima e penso, né, no que de fato eu queria. Tá bom? Seguindo aí, à luz das disposições do Código Penal, acerca do erro, olha o que ele diz, tá? Julgue o item a seguir. De acordo com a doutrina da culpabilidade adotada pelo Código Penal, todo erro recai sobre uma causa de justificação configurada... Não, falso, tá? No chamado aberratio ictus, quando por acidente ou por erro nos usos do meio de execução, em vez de vitimar a pessoa que pretendia ofender, o agente atingir pessoa diversa. Consideram-se as condições e as qualidades não da vítima, mas da pessoa que o agente pretendia. Exatamente o 2 está correto, tá? Separar aqui, ó, o 2. 3. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo exclui o dolo, se inevitável, ou diminui a pena de um sexto a um terço se evitar. Falso. Ele confundiu aqui o erro de tipo com erro de proibição. Constitui crime impossível a prática da conduta delituosa induzida por terceiro que assegure a impossibilidade fática da consumação. O 4 também está correto, então ficaria aqui, né, 1 e 4, né, os itens corretos, né, 1 e 4. Bora ver, tem aqui a alternativa, ó. Cadê? 1 não, né, pessoal? 2 e 4. 2 e 4, letra C de crime. Segue aí, ó. Ao final das comemorações, olha aí, ó, a questão FGV. Ao final das comemorações na noite de Natal, com sua família, Paulo, quando deixava o local, acabou por levar consigo o presente de seu primo Caio, acreditando ser o seu, tendo em vista que as caixas dos presentes eram idênticas. Após perceber o sumiço, né, do seu presente e acreditando ter sido vítima de crime patrimonial, Caio compareceu à delegacia para registrar o ocorrido.
ocasião em que foram ouvidas testemunhas presenciais que afirmaram ter visto Paulo sair com aquele objeto. Paulo, ao tomar conhecimento da investigação, compareceu em sede policial e indicou onde o objeto estava, sendo bem apreendido no dia seguinte, em sua residência. Preocupado com sua situação jurídica, Paulo procura a Defensoria Pública. Paulo procura você, defensor, advogado. Sob o ponto de vista jurídico, veja aí, ó, sua conduta impõe o reconhecimento de... Veja aqui, pessoal, a gente está aqui, né, diante de um erro de tipo, tá? Um erro de tipo, ele confundiu ali, né, o objeto, o bem, o presente. Sob sua conduta impõe o reconhecimento, ele diz, foi praticado crime de furto? Não, mas deveria ser reconhecida a causa de diminuição de pena em razão de arrependimento posterior? Não, você como advogado, procura ali, principalmente na prova aí da OAB, procura o que é melhor para o teu cliente. Aqui não é nem questão de ser o melhor ou o pior, a questão aqui é técnica. Mas eu estou dizendo, na hora, ainda que tu esteja dúvida, vê se de fato, para um pouquinho, pensa com carinho. Houve erro sobre a pessoa. Não, meu amigo, veja ali, eu estou diante de uma situação de um objeto, como é que eu vou falar de erro sobre a pessoa? Ocorreu erro de tipo, o que faz com que, no caso concreto, sua conduta seja atípica. Deixa eu só voltar aqui, né? Bati aqui no teclado e voou, foi tudo. Cadê? Aqui. Houve erro de tipo, né? O que faz com que, no caso concreto, sua conduta seja considerada atípica. Letra C é o nosso gabarito. Houve erro na execução? Não, tem nada a ver isso aqui. Vamos aí, então, seguindo. Assinale a opção correta. O desconhecimento da lei é inexcusável, certo? Lembra aí, ó. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuir de 1/6 a 2/3. Ou de 1/6 a 1/3, né? Correto. 1/6 a 1/3. Certíssimo, tá? Você que tá com a ficha, vai corrigindo aí, tá? O teu gabarito. Lembra aí, tá? Se o fato é cometido sob coação, seria aqui irresistível, tá? O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado isenta de pena, não, falso. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo do crime exclui o dolo e não permite ainda errado, tá? Permite a punição de culpa. Eu acredito, se for, desculpa, tá, pessoal? Mas é o que me parece, essa questão ela ficou repetida, né? Acho que a gente já fez. Enfim, letra A mais uma vez, tá? Naquela primeira e nessa aqui também não mudou o gabarito, tá? De 10 minutos atrás para agora. Segundo o Código Penal, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo, aí ele diz aqui, ó, do tipo penal de crime é evitável se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando era possível nas circunstâncias ter errado. Ocorre quando alguém, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual iminente, direito seu de outrem. Veja, falso aqui, né? Isso aqui é a ideia da legítima defesa. Exclui o dolo, mas permite a punição a título de culpa, se previsto em lei. Certíssimo, tá, pessoal? A questão, ela trata aqui, ó, de erro sobre o elemento constitutivo do tipo. Não está tratando aqui de legítima defesa, por exemplo. Cuidado para tu não confundir até na hora de marcar alguma informação. Lembra, tá? A questão, ela trata... Muitas vezes na prova da OAB isso acontece, tá? Se você está na dúvida, eventualmente, lê o enunciado, procura o enunciado. Às vezes o aluno diz assim, Júlio, tem duas alternativas aqui, mas o enunciado está perguntando o quê? Tá bom? Se dá quando a gente quis o resultado criminoso ou assumir o risco de produzir falso, tá, pessoal? Isso aqui é a ideia do crime doloso, tá? Artigo 18, inciso 1, a gente encontra essa informação. Bora ver essa questão. Olha só. Considerando o que estabelece o Código Penal, associe as duas colunas relacionando o conceito, né, com a definição. Bora ler aqui, ó, pela letra aqui, ó. Letra A. Olha o que a letra A diz, ó. O agente percebe a realidade equivocante sobre a regra da conduta. Isso é o que, pessoal? Erro de proibição, tá? Letra A aqui, ó, erro de proibição. A, colocar aqui, ó, com o item 3. A com o item 3. B. O B, ele diz assim, ó, acidente por erro empregado no emprego executório, culminando por atingir bem jurídico diferente do pretendido. Então, o B aqui, ó, é o aberratio criminis, tá? Colocar aqui, ó, B com 4. B com 4. Ele diz aqui ainda, ó, o comportamento do agente subjetivamente é criminoso, mas objetivamente não se enquadra no tipo penal. Esse C aqui, tá? Seria esse aqui, ó, delito putativo. Seria aqui, ó, letra C, né? Com o item 1. Ele diz aqui ainda, ó, desvio do golpe ou erro na execução, culminando por atingir pessoa diversa da pretendida. Aqui seria, né, aberratio ictus. Lembra aí, ó, o letra D com o ponto 2. Então, vamos observar aqui, né, nas alternativas. Ficou, então, deixa eu ver aqui, o número 1 ficou com C, número 1 com C, aqui, ou aqui, danou-se, ou aqui, né? O número 2 ficou com a letra D.
número 2 com a letra D aqui e número 2 com a letra D aqui. Eita, danou-se. Número 3 ficou com a letra A, número 3 com a letra A aqui, né? E deixa eu só conferir aqui, número 4 com a B, número 4 com a B, letra D é o nosso gabarito, né? Espero que você esteja acertando aí, né, nas suas questões. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo caracteriza erro na execução? Não. É um excludente de ilicitude? Não. Isenta de pena caso fosse inevitável? Não. Exclui dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Verdade, letra D. O erro sobre o elemento do tipo previsto no artigo 20 do Código Penal. O artigo 20 ele faz o quê, pessoal? Exclui o dolo, mas permite a punição a título de crime culposo, se previsto em lei. Vê que chega uma hora fica repetitivo, né? Sempre isenta de pena? Não, não isenta de pena, mas será diminuída de 1/6 a 1/3. Errado, né? E ele está confundindo aqui com hipótese de erro de proibição. Não tem relevância na posição do agente, pois o desconhecimento da lei é inexcusável, não tem nada a ver com a questão. Flávio, pretendendo matar seu pai, Leonel, de 59 anos, realiza disparo de arma de fogo contra homem que estava na varanda da residência do seu genitor, causando a morte deste. Flávio, então, deixa o local satisfeito por acreditar ter concluído o intento delitivo, mas vem a descobrir que matara o amigo do seu pai, Victor, de 70 anos, que de costas era parecido. Então, veja, ele confundiu ali, né, o pai com o amigo do pai dele, né, com o Victor. Eu confundi Leonel com Victor. Erro sobre a pessoa, né? Ele era parecido. Se era parecido, veja aí, ó, erro sobre a pessoa. O grande detalhe aqui, pessoal, é que o pai dele tinha 59 anos e o cara que ele matou tinha 70. Eu vou levar em consideração uma causa de aumento de pena em razão da idade da vítima? Não. Não, porque eu desconsidero a vítima real. E vou responder pelo que de fato eu queria. Letra A diz assim, ó, erro sobre a pessoa, certo? Considerando a agravante de crime contra a ascendente, é verdade, porque ele queria matar o pai, então eu vou considerar, né, o que eu queria, considerando aí a agravante de matar o pai, mas não a causa de aumento de pena em razão da idade da vítima. Letra A já é o nosso gabarito, tá? Letra B era erro sobre a pessoa também, ó, considerando a causa de aumento de pena em razão da idade da vítima. Causa de aumento em razão da idade, não, tá? Mas não agravante, errado, né? Aqui ele inverteu, erro na execução não, erro na execução também não. Próxima, durante uma festa rave, Bernardo, 19 anos, conhece Maria. Olha só, eu tô na festa rave, né? Não sei se alguém já foi para rave, mas é um local que só pode ter pessoas maiores de idade, tá? E na mesma noite eles vão para um hotel e mantêm relações sexuais. No dia seguinte, Bernardo é surpreendido pela chegada da polícia militar no hotel, que realizam sua prisão em flagrante, informando que Maria tinha apenas 13 anos. Olha só como parece muito com aquele caso que eu citei na vida real e caiu aí na prova. Bernardo, então, é encaminhado à delegacia, apesar de esclarecer que acreditava que Maria era maior de idade, devido ao seu porte físico e pelo fato de que era proibida a entrada de menores de 18 anos na festa rave. Diante da situação narrada, Bernardo agiu em FGV, ela sempre traz isso, pessoal. Ele agiu em quê, pessoal? Erro de tipo, letra A, tornando a conduta atípica. Já é a resposta, né? Letra A. Erro de tipo, afastando o dolo, mas permitindo a punição pelo estupro de vulnerar culposo? Não, pessoal. Veja, a gente teve até recentemente, né, um caso aí envolvendo, né, uma pessoa famosa aí da internet, uma situação que ganhou repercussão, né, falando aí sobre estupro culposo. Não há estupro culposo no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Então esquece isso. Erro de proibição, falso, erro sobre a pessoa. Tem nada a ver isso aqui, tá? Eu ia ter relação sexual com A e peraí, não. Não foi o caso da questão. Veja aqui, questão 17. Questão 17 aí veio com gabarito, já foi? Vamos aqui acompanhar. Olha só, questão 17. Mas enfim, ela diz aí, ó. Com relação ao erro no direito penal, é correto afirmar que, bora ver a letra D se está certo mesmo, né? Fazendeiro que, para defender sua propriedade, mata poceiro que invade pensando estar nos limites do seu direito, atua com erro de proibição indireta. Verdade, tá? E aí eu vou trazer aqui o exemplo que eu falei a vocês, tá? Para aí ficar claro isso aqui. Bora ver a C. Mãe que, a fim de cuidar do machucado do seu filho, aplica sobre o ferimento ácido, pensando tratar-se de pomada cicatrizante. Age em erro de proibição. Não, pessoal. Veja, a mãe aqui age em erro de tipo. Veja que ela acreditava que aquele remédio ali era, de fato, né, um remédio cicatrizante e, na verdade, era ali um ácido. Não é erro de proibição. Ela sabe ali, né, ela sabia que estava colocando ácido? Não.
O erro de proibição, eu sei o que eu estou fazendo, eu só não sei que aquilo é proibido. Pessoal, em relação a esse erro de proibição indireto, é o seguinte, tá? O erro de proibição indireto, ele também é chamado de discriminante putativa por erro de proibição. O agente ele conhece o caráter ilícito do fato, mas no caso concreto, ele acredita erroneamente que está presente uma causa de exclusão da ilicitude, ou se equivoca quanto aos limites de uma causa de exclusão da ilicitude efetivamente presente. O camarada aqui, o fazendeiro, ele, para defender sua propriedade, ele mata o poceiro, né, que invade. Ele sabe que matar pessoas é crime. Só que ele acredita que se o poceiro ele invadiu as suas terras, ele acreditou que poderia fazer aquilo. Nesse caso, ele atua em erro de proibição indireto, tá? Indireto. Ele sabe que matar pessoas é errado, só que ele acredita que ali ele estaria diante de uma legítima defesa, ele estaria diante, né, de uma situação ali de excludente ilicitude. Por isso que a gente chama aí, né, de erro de proibição indireto, tá? Também chamado de discriminante putativa por erro de proibição. Tá bom, então? Seguindo, questão 18. O erro acidental, olha só, não afasta o dolo do agente, podendo ocorrer em algumas situações. Qual das hipóteses está correta? O erro sobre o objeto, ele diz aí pra gente, ó, quando o autor, ao tentar matar inimigo, por erro na pontaria mata outra pessoa. Veja, tá falando de pessoa, como é que é erro sobre o objeto, tá? Então tem algumas questões realmente, né, que ela tenta te induzir a um erro sem sentido, tá bom? Aí é o psicotécnico, tá, pessoal? Eu confundi pessoas, eu queria matar meu inimigo e matei outra. Como é que é erro sobre o objeto? O erro sobre o curso causal, quando o autor, ao tentar matar a vítima por afogamento e ao arremessar a vítima, né, de uma ponte, esta bate a cabeça, né, na estrutura, falecendo em traumatismo. É verdade, tá? Aqui é o erro, né, sobre o resultado inverso do pretendido, né? Curso causal. Eu queria matar de uma forma e aí, né, matei de outra forma, tá bom? Queria matar de uma forma e terminei que eu matei aí de outra forma. Tranquilo, então? Vamos seguir. Letra C, ela vai dizer pra gente aqui que, lembra aí, tá? Aqui eu estaria diante, né, esse erro sobre o curso causal. A gente fala lá, né, erro sobre o nexo causal. Nexo causal, também chamado, né, de aberratio causae. Tranquilo? Então vamos seguir. Questão de número 19. Olha ela aí, ó. Ele diz: Gleiciane, jovem, simples, 20 anos de idade, preocupada com o atraso de seu ciclo menstrual e receosa por um estado de gestação indesejada, passou em um laboratório clínico e submeteu-se a um exame sanguíneo, a fim de que pudesse confirmar suas suspeitas. Tendo o resultado sido prometido para a manhã seguinte, entretanto, ela impaciente e tensa que estava, Gleiciane foi a uma farmácia e adquiriu um kit de teste gravídico e, chegando em casa, submeteu à experiência. Desesperou-se diante da reação química que, em princípio, indicava a gravidez. Lembra que esses testes ele pode dar erro, né? Preocupada, procurou um indivíduo de quem adquiriu medicação abortiva, né, com o escopo de praticar o autoaborto, tendo ingerido 2 dragas, né, à noite, 2 drogas daquela, né? No outro dia, logo de manhã, ela deambulou até o laboratório, né? Ela foi, né? Ela se transportou, ela foi até o laboratório e apanhou, né, o resultado de sangue que revelou que não havia nenhuma gravidez. Ela não estava grávida. Foi realizada a contraprova e ratificou a ausência da gestação. Do ponto de vista do direito penal, pessoal, do direito penal, Gleiciane, né, incorreu em, lembra aí, tá? Delito putativo por erro de tipo, tá? Eu imaginava que estava grávida, quando na realidade eu não estava. Delito putativo, né? A ideia aí do delito imaginário. Eu agi ali em erro de tipo, porque eu acreditava que estava praticando um aborto, quando na verdade eu não estava. O direito penal, ele traz disso, traz essas possibilidades. E a mulher vai ficar impune, tá? Ela vai ficar impune por quê, Júlio? Porque eu não posso ser punida por autoaborto se eu não tenho gravidez. Se eu não estou grávida, como é que eu vou ser punido pelo aborto, pessoal? Lembra aí, é aquela mesma ideia. Imagine que eu estou diante aqui de um cadáver. Esta pessoa em si, que agora morreu, né, era meu desafeto. Eu pego a minha arma e tomo-lhe tiro, dou 2 tiros. Eu posso matar quem está morto? Não, crime impossível. Eu não tenho como matar quem já está morto. Eu não tenho como fazer um aborto se eu não estou grávida. Lembra disso? Questão 20. Considerando o erro de tipo, é correto afirmar que o erro de tipo essencial e excusável
afasta somente o dolo, podendo responder de uma forma culposa. Errado, tá? Ele diz aqui, ó, o erro de tipo essencial, lembra que excusável, né? Invencível, né? Sinônimo lá. O erro de tipo essencial permissivo ocorre nos casos em que o erro incide sobre os requisitos objetivos de uma mesma causa que afasta a culpabilidade. Errado. Considerando o erro sobre a pessoa quanto a pessoa, quando o agente atinge sujeito diverso que pretendia atingir, por confundi-lo com a vítima que pretendia, não isentando de pena, né, o autor do delito. Certo, não isenta de pena não, tá? Aí a gente viu, né, que eu vou considerar no caso concreto as condições ou qualidades, né, não da vítima, mas de quem o agente queria praticar. O erro de tipo, né, essencial vencível exclui o dolo e a culpa. Não, é o invencível, tá? Invencível que afasta o dolo e a culpa, impossibilitando que o agente responda, né, mesmo que exista a modalidade culposa do crime. 21. O erro de tipo no direito penal, lembra, tá? Exclui a culpabilidade. Danou-se? Não. Quando excusável permite a punição por crime culposo? Não. É incabível para crimes do... Veja, tem nada a ver isso aqui. Vez por outra vai surgir uma questão querendo te induzir a erro. Dizer que existem institutos, porque às vezes esse instituto ele beneficia o acusado, né? Vocês já perceberam. E aí ele induz você a erro a dizer que isso não se aplica a crime hediondo e equiparado. Tem nada a ver. Incide sobre o elemento constitutivo do tipo, exclui dolo. Letra D é o nosso gabarito. 22. No concurso de pessoas, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal nunca se comunicarão. Errado, tá, pessoal? É possível. Eu trouxe o artigo 30, trouxe, olha aí, ó. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Em regra, de fato, não se comunica, mas quando elementares do crime pode se comunicar. Exemplo, né? Imagina que eu não sou funcionário público, meu diretor aqui é funcionário público, e ele me convida para subtrair um computador, né, da repartição. Chegando lá na repartição, eu te pergunto, eu sou particular, o meu diretor aqui ele é funcionário público. Eu respondo por peculato? Sim. Júlio, mas isso exige a qualidade de funcionário público? Certo, mas veja, é um elementar do tipo penal do peculato, mas aqui vai se comunicar, tá bom? Item 1 tá errado, tá? Ele quer aqui, ó, o que pode se afirmar, ele quer aqui as corretas, item 1 tá errado. Ele diz aqui, ó, 2, tipicidade conglobante é a comprovação de que a conduta legalmente típica está também proibida pela norma, certo? O que se obtém desentranhando, exato, né, o alcance da norma proibitiva, conglobada com as restantes, né, as normas de ordem normativa, certo, né, o 2, é isso aí, né, a ideia de tipicidade conglobante. O sujeito ativo geralmente pode ser qualquer um, mas em certos tipos são exigidas características especiais do sujeito passivo. Quando qualquer um sujeito ser ativo, os tipos penais costumam enunciar o que ou quem, certo, tá? Algumas situações realmente, né, a gente quer situações específicas. O erro de tipo não afasta o dolo. Gente, sempre afasta o dolo, pessoal. Sempre. Cadê aqui, né? O 4 está errado. E aí ficou 2 e 3. Letra D, 2 e 3 estão corretas. Olha só. De acordo com o Código Penal, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo permite apenas punição por crime culposo se previsto em lei. Letra D é o nosso gabarito, tá bom? 24. É correto afirmar que é correto afirmar sobre erro de tipo. Letra A. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo. Mesma ideia da questão anterior, né? Só mudou aí a ordem. O crime praticado por erro de tipo será desclassificado para forma tentada. Não tem nada a ver isso aqui. A prática de crime com erro de tipo somente pode ser punido doloso contra a vida, não. A gente tem erro de tipo, né, em vários casos, várias situações, inclusive, né, erro sobre objeto, né, eu tenho vários casos. O ato delituoso deverá ser apenado como contravenção quando presente o erro sobre... Tem nada a ver isso aqui. Tem nada a ver, tá? Essa ideia de contravenção. 25. Ele diz, segura aí, tá, pessoal? Segura o tempo aí. A gente teve aquele probleminha lá, então vamos aí, né? A gente tem mais 5 minutos. Durante a discussão acontecida na Câmara Municipal de uma cidadezinha do interior, ele diz pra gente, ó, um vereador A dispara um tiro contra o vereador B, com a intenção de matá-lo, porém causar-lhe apenas a lesão corporal. Ocorre que o mesmo projétil atravessou o ombro de A, atingiu o tórax do presidente da Câmara C, causando-lhe a morte. Resultado não pretendido por A. Então veja que eu atirei em B, ele ultrapassou o ombro de B e atingiu o tórax do C, né, do presidente da Câmara, e ele veio a óbito aí, ocasionando-lhe a morte. Resultado que não era pretendido por A.
é correto afirmar que nesse caso hipotético houve aberratio ictus, tá? Veja aí, ó, aplicando-se a regra do concurso formal. Exatamente, tá? Aplicando-se a regra do concurso formal. 26. Não acreditando, ou melhor, não aceitando, tá? Relacionamento é pau, né? Não aceitando o término do relacionamento, né, do casamento, Felinto manteve Isaura por 1h30 sob a mira de um revólver. Durante esse tempo, o delegado, né, Moraes, negociou rendição de Felinto. Aos prantos, repetia que liberaria a ex-mulher, contudo, efetuaria disparo contra sua cabeça, pondo fim à própria vida, pois não viveria sem sua amada. Vê que lindo. Passado mais alguns minutos, decidiu liberar Isaura. Ainda transtornado e de arma em punho, dirigiu-se à saída, lembra aí, do local onde estava, né, acuado pelos policiais. E, inesperadamente, ao invés de se entregar, apontou o revólver aos integrantes do grupo tático, gritando que efetuaria um disparo. Nesse momento, vendo uma ameaça, né, em Felinto, pois estava prestes a atirar contra os policiais, o delegado Moraes efetuou um disparo mortal. Em seguida, ao se aproximar do corpo da vítima, verificou que a arma de Felinto não estava municiada. Se não estava, ele ia matar ninguém. Visando, né, a evitar qualquer responsabilização penal, a defesa técnica de Moraes deverá suscitar que atuou no contexto de, veja pessoal, eu estou ali, né, em legítima defesa, estou diante de um erro de tipo permissível e invencível, tá bom? Erro de tipo, eu acreditava ali, né, inclusive, que ele ia atirar em mim, eu fui lá e atirei nele, tá bom? É a ideia aí da legítima defesa, erro de tipo permissível e invencível. 27. Sobre as causas de exclusão de ilicitude, isenção de pena e sobre erro, assinale a opção correta. Que o direito penal reconhece a legítima defesa sucessiva e também recíproca? Não. A gente estudou, inclusive, no sábado passado, tá na aula anterior, a ideia aqui de legítima defesa. Que a coação física irresistível é causa de isenção de pena? Não, pessoal. Coação física irresistível afasta a conduta, por sua vez afasta o fato típico, logo não tem crime, então não há que se falar em isenção de pena. Não tem crime. Isenção de pena, eu posso ter o crime e fico isento de pena por alguma circunstância. Letra C, que o erro quanto aos pressupostos fáticos, se vencível, permite o tratamento do crime culposo. Certo, tá? Que é condição para o reconhecimento da legítima defesa que o agente não seja possível furtar-se a agressão. Falso, tá? Aquele famoso cômodos dissensos, né? Isso só se aplica, se exige para o estado de necessidade. Buscar alternativa mais cômoda. Para a legítima defesa, não. 28. Em relação ao direito penal, quanto ao erro, marque a alternativa correta. Ele diz, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime não exclui dolo, mas permite a punição por crime culposo. Veja aí, né? Diz aqui, ó, tipo legal não exclui dolo, mas exclui dolo, tá, pessoal? Não tem dolo, né? É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. A isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível por crime culposo. Falso, tá, pessoal? Errado aqui. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado isenta de pena? Não isenta de pena. Vimos isso várias vezes. O desconhecimento da lei é inexcusável, certo? O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena e, se evitável, diminui de 1/6 a 1/3. É o nosso artigo 21 do Código Penal. A respeito do crime e da imputabilidade, é correto afirmar que, olha só, a omissão é penalmente relevante quando o omitente deixa de impedir o resultado que, por comportamento seu anterior, criou o risco da ocorrência. Certo, letra A, tá? É isento de pena quem atua ou se omite, né, sem consciência a ilicitude do fato, sendo o erro evitável. Falso. A restituição da coisa no crime de roubo, até de roubo, não. Até o recebimento da denúncia, reduz a pena, não. A embriaguez culposa exclui a imputabilidade. Falso. 30. Segura aí, ó. 30. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado, observa aí, ele diz, letra A, isenta de pena, já está errado, tá? É não isenta de pena. Não isenta de pena, certo? Consideram-se neste caso as condições da qualidade da vítima? Não, pessoal, não se consideram. Isenta de pena, não. Letra D. Não isenta de pena, certo? Não se considera neste caso as condições de qualidade da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Certíssimo, pessoal. E dessa forma, muitas questões, né? Foram aí, ó, 30, tá? São muitas questões, pessoal. A gente sabe, vocês sabem, tá? Perdoa aí, né, se não deu para explicar
totalmente cada alternativa. Vocês sabem que a gente tem um tempo. Vocês sabem que vocês já assistiram, né, a aula de teoria. Aula de teoria aí, né, no curso. E aí a gente tá aqui, né, para tentar, né, revisitar aquelas informações que lá você estudou. A gente tá aqui, né, para trazer fechar, né, eventuais lacunas. A gente tá aqui para te forçar a retomar esse estudo aí. A gente tá aqui para te ajudar, tá bom? Mas, de fato, a gente não consegue, dentro de 1 hora, explicar cada instituto de forma pormenorizada. A gente não consegue, dentro de 1 hora também, tá? Fazer todas as questões, né, conforme aí a exigência de explicação. Mas você sempre recebe esse material aí anteriormente. Você recebe esse material aqui, né, da equipe do SAT. E aí a gente tá aqui, né, para fazer essa correção. Mais uma vez, pessoal, obrigado, tá? Mais uma semana aí, né? A gente aqui juntos, tá? Estamos aí, essa é o que? A 4ª semana, né? Temos mais um ainda de direito penal, antes de iniciar aí a parte processual. Desde já, mais uma vez, pessoal, um feliz domingo de Páscoa, né? Aí para vocês, manerem aí, tá? No chocolate, no ovo, né? Para quem gosta dessas coisas. Aguardo aí, né? Você mandar para mim, né? Um presente também. Marca aí, ó. Se você tá assistindo essa transmissão hoje, marca aí, ó, no @Prof. Júlio César Matos, me marca lá, marca também o curso SAT, bota lá um coelhinho, né? Faz lá a tua brincadeira. Beleza, pessoal? Um beijo, um forte abraço, muito sucesso e eu te vejo na próxima semana, tá bom? Numa próxima aula, numa próxima oportunidade. Não esquece de cadastrar lá na nossa lista. Fui!